Olá, eu sou Antônio Ricardo, delegado de Polícia Civil no estado do Rio de Janeiro, e esse é o canal Fala Autoridade. Nós falamos aqui diretamente do Estúdio Câmera 2. E hoje eu vou conversar com o advogado criminalista, escritor, professor, Dr. Paulo Machado. Obrigado por aceitar meu convite. Eu que agradeço o convite. Fui advogado antes de fazer concurso para a Polícia Civil. Minha OAB tá na ordem de 75 mil. E eu tenho uma satisfação muito grande de ter sido advogado. Eu não atuei na área criminal, mas fui advogado militante e respeito muito o trabalho dos advogados. E eu quero conversar contigo para falar sobre a investigação criminal, a atuação do advogado criminalista no dia a dia das delegacias, dos tribunais. E, por favor, faça suas considerações iniciais. Muito bem. Primeiramente, obrigado pelo convite. Uma honra muito grande aqui estar contigo, poder participar desse programa. E, de fato, realmente, você já começou aqui a nossa conversa falando uma coisa que é muito importante, né? Essa questão que você teve aí de advogar antes de exercer a profissão de delegado de polícia. De certo, muitas coisas te agregaram para que você pudesse desempenhar muito melhor aí o seu cargo, né? A sua profissão. Porque a vida do advogado é uma vida de muita luta, né? Costuma-se dizer que o advogado é um pedinte, não é? Mas muitos profissionais, magistrados, membros do Ministério Público, muitas das vezes, até por não terem passado por essa fase da advocacia, não entendem o quanto o advogado precisa de fato pedir. E não por ele, mas por um interesse que é do seu cliente. Então, uma profissão aí prevista na Constituição Federal, o advogado é um dos agentes indispensáveis à administração da justiça. Então, ao lado dos juízes que julgam, dos membros do Ministério Público que fiscalizam a aplicação da lei, tem os advogados que postulam, que representam os interesses aí das pessoas. Então, parabéns aí por toda a sua trajetória, eu te acompanho há muitos anos e só tenho elogios aí à sua profissão. Um grande admirador aqui da advocacia, tem meu respeito. É recíproco, pode ter certeza disso. Muito obrigado. E como é que é o dia a dia do advogado criminalista? Nós vamos falar de vários assuntos, mas ali no começo da investigação, na VPI, no inquérito policial, na delegacia, como é que é essa atuação do advogado ali no dia a dia do fronte da rotina policial? Pois é, então o trabalho do advogado já começa quando o telefone toca. Então o advogado recebe a ligação e ali já começa o trabalho do advogado. Doutor, recebi uma intimação. Doutor, acabei de ser preso em flagrante, estou aqui na delegacia, a polícia me franqueou uma ligação aqui para um advogado e te indicaram. Então ali você já começa a advocacia. Olha, não diga nada até a hora que eu chegar. E aí você se dirige para a delegacia de polícia, seja se for um caso de flagrante, se não é uma intimação para prestar depoimento numa investigação que está em início, às vezes até já está em fase mais avançada, mas antes mesmo de levar o cliente à delegacia, é importante que o advogado compareça. Muitas das vezes, o advogado leva o seu cliente de primeira, ele tem um mandado de prisão de coisa antiga. Por exemplo, vou contar uma história aqui. Certa ocasião, o pai de uma aluna minha da faculdade, né, eu dou aula há 21 anos, então 95% das indicações de clientes vêm de alunos e ex-alunos, que hoje em dia são delegados de polícia, juízes, promotores, advogados cíveis. Então essa indicação normalmente vem de ex-clientes, ex-alunos meus. E aí uma aluna me indicou: olha, meu pai acabou de ser preso porque ele apanhou da minha mãe e ele foi à delegacia fazer um registro, mas tinha um mandado de prisão muito antigo, que o advogado dele, inclusive, disse que já tinha prescrito. E, de fato, estava prescrito, mas ainda constava o mandado de prisão, ele ficou preso. E até você explicar que aquilo já tinha sido resolvido, que ele foi absolvido, né, ele ficou preso. Então, é importante o advogado verificar o que existe, consultar para ver se tem algum mandado de prisão, para que você não leve o cliente numa situação simples e ele acabe sendo preso por uma outra coisa que nem ele mesmo sabia. Então, advogar é uma profissão de muita responsabilidade. Você está lidando, notadamente na advocacia criminal, que é o que eu faço há 24 anos, desde que eu me formei, em 1999, é uma profissão de muita responsabilidade. Você pode acabar com a vida de uma pessoa ali, com a liberdade dela, por um descuido. Então, as orientações, tudo mais, é um trabalho muito duro. Eu trabalho de segunda a segunda. Eu digo que eu estou há 24 anos sem férias.
Porque quando eu consigo tirar 2, 3 dias ali no recesso, final de ano é a época que a gente mais trabalha, porque tem muitas confusões tal, entre família principalmente, época de Natal, tem briga de família e tudo mais. Então eu estou 24 anos sem tirar férias, aquelas férias igual era de colégio, né, de um mês, assim. Isso não existe mais na vida de um advogado. Está sempre estudando, claro. E você também é professor, né, escritor. Queria que você falasse um pouquinho da sua participação como professor e divulgando o conhecimento. Inclusive, você me relatou que também está dando curso na Academia de Polícia Civil. Né? Que você falasse também um pouquinho sobre esse curso que você vem ministrando junto aos novos policiais, os novos delegados, os novos peritos. Né? Isso, pois é, doutor. Eu sempre quis ser professor desde criança, mas de língua portuguesa. Mas aí acabei indo para o direito, enveredando para essa área e de fato me apaixonei. Comecei dando aula de ética profissional, chamada deontologia jurídica, e depois de processo penal. E é curioso que muita gente pergunta, né? É até uma questão assim, o advogado criminalista, ele é muito mal visto, né? As pessoas falam, mas você é advogado criminalista e dá aula de ética? Né? Como se fosse realmente... Não, o que tem a ver? Como se o advogado criminalista fosse um criminoso. Exatamente. Muitas pessoas ainda têm essa visão, né? Se você defende alguém acusado de tráfico é porque você é a favor das drogas. Se você defende alguém acusado de estupro é porque você é tarado. Né? Não é isso. Você defende os direitos das pessoas. E muitas das vezes são inocentes, né? Que são, enfim, processados de forma injusta. Isso acontece muito mesmo. Ou por questões políticas, às vezes, é o que mais tem. Né? Bom, então o que acontece é que e no início lá eu comecei dando aula de ética da advocacia e depois comecei a dar aula de direito processual penal, né? E de fato eu costumo dizer que o que me renova, o que me deixa jovem, pelo menos na cabeça, é estar em contato com os alunos. Gosto muito de estar com os alunos e já dei aula no Brasil todo em cursos preparatórios para concurso público. Já fui coordenador de uma banca, inclusive, de um concurso público para delegado de polícia em outro estado. Faço questões de concurso público até hoje. Publiquei alguns livros na área de prática penal e ética da advocacia. Mas você formar as futuras gerações, isso é muito bacana. Isso é muito legal e é muito importante. Eu dou aula para os alunos na faculdade ou num curso e daqui a alguns anos são delegados de polícia, são juízes, até desembargador teve um que já foi meu aluno. Pra ter uma ideia, eu dou aula há 21 anos, né? Estou aí ficando velho. Mas é muito gratificante, é muito gratificante você, às vezes, mudar a vida de uma pessoa. Certa ocasião, vou te contar essa história que é uma história que até que me emociona. Eu estava dando aula em São Paulo para 3.500 pessoas, mais ou menos presenciais, e online umas 20, 30 mil, para o exame de ordem. E depois que eu dou minha aula, eu conto uma história lá, sempre bem bacana, a história da Floresta dos Sapos. É uma história de motivação que uma professora do colégio me contou. E depois os alunos querem tirar foto, né, tietar, e eu gosto também de tirar foto com eles para botar no Instagram e tudo mais. E tinha um aluno chorando muito, mas ele chorava muito, muito, muito com o meu livro na mão. Esse meu livro que ele estava é o 10 em Ética, né, para as pessoas tirarem nota 10 na prova da OAB. E aí ele chorava muito, eu pedi ao pessoal, daqui a pouco a gente tira a foto, deixa eu ver o que está acontecendo. E aí ele chorando, professor, me ajuda, pelo amor de Deus, eu já fiz a prova da OAB 30 vezes. Ou seja, são 3 provas da OAB por ano. Ele fez durante 10 anos e não tinha nem passado para a segunda fase. E aí eu segurei no braço dele e falei, olha só, vamos fazer o seguinte, faltam 15 dias para a prova, você para de estudar. Para de estudar. Ele professor, ninguém mais acredita em mim, meus filhos não acreditam em mim, minha esposa, ninguém mais acredita em mim, doutor, pelo amor de Deus, o que eu faço para passar nessa prova da OAB? Eu falei assim, para de estudar. Para de estudar, eu vou anotar meu telefone aqui, você faz a prova, depois você me liga. Você sabe que se você não passar, você não vai morrer, porque você já não morreu depois de 30 reprovações, então faz essa prova tranquilo, depois a gente conversa. Me liga aqui. E aí o tempo passou, teve a prova da OAB, ele não me ligou no domingo, que foi o dia da prova, né? Eu falei, meu Deus do céu. E eu, como professor, falei pro garoto parar de estudar. Aí deu segunda, terça, quarta, ele me liga, professor, eu passei. Poxa, eu me emocionei demais. Eu falei, tá vendo? Era só você tirar aquele peso em cima de você, aquela pressão. Quando eu falei para você parar de estudar para fazer a prova, que depois a gente conversava, o que eu queria era assim, faz a prova relaxado. E você acabou passando. E aí depois eu dei até de bolsa para ele fazer uma bolsa, para ele fazer um curso lá com a gente no curso que eu era sócio na época, ele foi, fez e passou. Então, às vezes, essa pressão atrapalha, e trabalhar com o psicológico dos alunos, né?
muitos alunos estão desmotivados. Ah, mas como é que eu vou fazer? Tem muito advogado no mercado. Eu sempre conto um pouco da minha história também, tal. Eu conto para ele que eu fui taxista e eles querem saber como é que foi isso, como é que agora, né? Porque às vezes a pessoa, né, enfim, me vê numa situação melhor, né, no lugar onde eu moro, enfim, praticando os esportes que eu pratico, assim, acho que, né, como se eu nasci e já tivesse tudo aquilo lá, mas mal sabe o que eu tenho ralado nos 24 anos para conquistar as coisas que a gente gosta de conquistar, né? Enfim, melhorar a vida da minha mãe, do meu pai, e acho que passar isso para os alunos, essa motivação, dizer que tem que ter sangue nos olhos, seja qual for o caminho que eles forem seguir, obviamente, na área do bem, que eles persistam e, enfim, vivam aquilo para conquistar. Essa é a melhor parte. E você, realmente, não? Isso é fantástico, né? Você falou que você foi taxista e eu fui office boy. Olha, tá vendo, eu fui office boy do extinto Banco Nacional e sempre gostei do direito, né? Comecei a estudar para concurso alguns anos após eu já ter me formado e também sempre gostei da polícia. Então, advogar para mim foi um momento muito marcante na minha vida, mas me identifiquei com a polícia, né? Essa questão do dia a dia, dessa rotina de você participar de operações, isso aí para mim é minha essência, né? E como é que foi esse teu crescimento aí? Você também me disse que você foi advogado da Associação dos Delegados de Polícia. Você advogou, fez parte do corpo jurídico da Associação dos Delegados de Polícia. Eu também vou conversar com o delegado aposentado, o atual advogado da DEPOL, Dr. Reale, que é uma excelente pessoa. E como é que foi esse teu começo aí de você ser taxista e depois seguir a carreira jurídica aí? Você se formou e como é que foi isso aí? Lá na DEPOL também? Isso, pois é. Lá na DEPOL era cliente até hoje desse escritório onde eu iniciei, né? A questão é bem inusitada, doutor. A nossa vida é feita de altos e baixos, né? O meu avô, ele era caminhoneiro lá no Piauí. O caminhão dele pegou fogo e veio com meu pai e outro filho de Pau de Arara, né? Conforme era apelidado aquele caminhão que transportava as pessoas para cá. E aí meu avô, enfim, começou a trabalhar ali de camelô, depois montou uma lojinha e tal, e se transformou num grande industriário. Tivemos uma parte, eu era criança e quase não me lembro disso, muito boa, até os 5 anos de idade eu morava em Nova York. Mas enfim, por coisas da vida, meu avô dormiu rico e acordou pobre. Foi a questão de um sócio dele, é uma história que, para dizer a verdade, nem eu sei muito bem a verdade. Sei que meu pai é até um pouco triste para contar sobre isso, mas enfim, tive uma infância, a família se ajudando, uma tia ajudando a pagar colégio, aquelas coisas todas. E na época da faculdade, eu não passei em nenhuma faculdade pública e fui fazer uma faculdade particular, que é a Cândido Mendes, onde eu sou professor hoje há 21 anos. Que eu também me formei. Foi também? Do centro. Do centro, olha só. Eu me formei em 1999 lá. Sou um pouquinho mais antigo. Mais antigo, 91. Né? 99 você já era delegado de polícia, E aí a questão é que no 7º período da minha faculdade, meu pai ficou desempregado, a Embratel na época foi privatizada, e meu pai, cidadão americano, meu irmão nasceu nos Estados Unidos, quando eu morava lá, minha família, vamos tentar a vida nos Estados Unidos. Falei, pai, mas eu tenho o sonho de ser advogado e professor, eu preciso me formar. Aí meu pai, olha, mas a gente não vai ter como pagar, porque a situação vai ficar um pouco mais difícil. Eu falei, pai, deixa que eu vou pensar em alguma coisa, arrumar um emprego aqui para ver o que eu faço. E aí uns amigos meus eram taxistas, eu falei, vou ser taxista também. E aí com 20 anos de idade eu fui taxista durante 2 anos. Foram 2 anos bem difíceis, né? Aquela questão de, enfim, grana apertada, não participava das festas, nem contava isso para meus colegas, porque na faculdade só tinha playboy. E, poxa, eu tinha um pouco de vergonha, essa é a grande verdade. Hoje não, hoje estou macaco velho, tiver que, né, dirigir táxi, eu dirijo, Uber, eu faço, negócio de pagar a conta, né? Mas naquela época, você adolescente, né, as gatinhas lá querendo ir para as festas, e era uma faculdade de pessoas mais ricas, eu conseguia ter uma bolsa lá, pagava 50%, mas mesmo assim era uma vida muito difícil. E a questão é que eu me formei e era um advogado taxista. Aí, foi bem inusitado, porque eu era taxista advogado há uma semana, estava dirigindo meu táxi e um dia estava chovendo. Estava chovendo muito, passando ali pelo Catete, indo para Santa Teresa, onde eu morava na época, e eu vi uma senhora idosa andando no meio da rua e ofereci uma carona para ela. E ela aceitou a carona, ela me contou que o motorista particular dela tinha faltado, naquela época não tinha celular, não tinha aplicativo de Uber nem nada, né? Eu falei, não precisa me pagar não, senhora, eu vou te ajudar porque
enfim, tá chovendo, a senhora não pode ficar no meio da chuva. Eu também vou para casa que eu não vou ficar com o meu carro na chuva. Aí, e ela conversando, e vem cá, você não estuda não? Você, enfim, como é que é a sua vida? Você não estuda? Eu falei, não, estudo, sim, estudei e sou advogado há uma semana. Daí ela perguntou, você nunca pensou em ser advogado criminalista? Eu falei, não, minha senhora, acho que não sei se eu até gostava de direito penal, mas não é uma coisa muito perigosa. Eu não, meu filho, advocacia criminal, você, enfim, é um profissional, você pode atuar em vários ramos, advogar para empresários, em grandes causas também, né? E você, sendo ético, você pode advogar em qualquer ramo, que é uma profissão muito bonita, tal. Eu falei, bom, não tem nada a perder, né? Eu tô aqui na praça mesmo rodando. Eu falei, mas por que a senhora está me falando isso? Não, olha só, vou te indicar um lugar aqui, liga para esse telefone e marca uma entrevista. Quando eu cheguei lá, doutor Ricardo, um escritório, uma cobertura, o maior história criminal do país, pelo menos da época, não é? E tinham outros entrevistados, tal, e eu conversei lá com o titular do escritório, e ele queria saber um pouco sobre minha experiência na área criminal, os outros concorrentes também e tal, e aí eu expliquei a ele, olha só, não tenho experiência nenhuma, e não sei como é que eu vou poder ajudar aqui o seu escritório. E quando eu falei isso, os concorrentes até riram de mim, porque, poxa, né, chegando num grande escritório para tentar uma vaga, ele falou o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, eu falei, ó, inclusive eu tenho que ir embora porque eu tenho que dirigir meu táxi. Ele falou, não vai embora não, você pode começar amanhã. Eu falei, nossa. Aí eu olhei para trás, até assim que estivesse sonhando, na verdade. Eu achei que estivesse sonhando, assim, na hora eu falei, pô, será que eu estou sonhando? Aí ele falou, não, você pode começar amanhã? Porque olha só, pessoal, eu fiz essa entrevista de propósito. Eu queria saber quem sabia e quem não sabia das coisas. E eu gosto de contratar pessoas que não sabem de nada para eu ensinando do meu jeito. E eu vi que tu não sabe de nada mesmo. Virou para mim. É claro que eu descobri que aquela senhora idosa que eu dei carona no táxi era a mãe dele, né? Então uma carona de táxi mudou minha vida. Enfim, ele virou para mim e falou, olha, você vai ficar aqui 3 meses, vou te dar essa chance, mas se você não for bom, você tá fora. Aí eu estudei muito, trabalhei. Essa senhora pagou a minha pós-graduação. Hoje em dia eu sou o coordenador dessa pós-graduação lá na Cândido Mendes. Fantástico, fantástico. Aí minha vida mudou, assim, e, enfim. Aí fiquei lá 15 anos, cheguei a virar sócio dele, mas tem uma hora que você quer, né, enfim, construir sua própria carreira, tal. Somos grandes amigos hoje em dia, indico causas para ele, enfim, somos vizinhos ali agora no Arpoador. Enfim, e foi isso. Foi assim que foi meu início. Forma inusitada. Incrível, né? Como uma boa ação muda a nossa vida, né? É verdade. E assim, às vezes as pessoas estão desiludidas, né, com a vida, com o desempenho profissional. E assim, acabou que você teve uma porta aberta, né, de uma forma inusitada, mas eu costumo dizer o seguinte, na vida da gente as oportunidades aparecem, a gente tem que saber que aquilo é uma oportunidade. É isso. Então, quando você teve ali aquela percepção ali de, não, eu vou seguir aqui, né? De repente você não tivesse muito animado, até espiritualmente, falar, não vou conseguir, essa vaga não é minha, não vou nem tentar. Mas acabou que você conquistou a vaga, né? É verdade, É verdade, assim. E passa um filme na nossa cabeça, né? Porque eu cheguei lá com o único terno que eu tinha, que era do meu pai, todo largão. Sapato era furado, tinha um jornal pra gente não... tinha um furo no peito do pé, você botava jornal pra não ralar a meia, né? E tava chovendo, eu fiz uma sopa naquele sapato. Caramba. Lá. Mas valeu a pena. Valeu a pena, porque cada conquista que você tem é muito bacana, né? E aí comecei a escrever meus livros e... Eu tenho alguns livros que foram adotados por pessoas que estudam para o exame de ordem, então a gente vende nível Brasil, aí já vende mais de 500 mil livros e ajudando as pessoas a conquistarem seus sonhos. Então, enfim, é o que eu mais gosto, é ajudar os meus alunos a conquistarem seus próprios objetivos. E lá na ADEPOL, você atuava na parte criminal? Isso, pois é, nesse grande escritório onde eu comecei lá, né, eles eram advogados enfim, muitos políticos, muitos empresários, e um dos clientes era a Associação dos Delegados de Polícia. Depois eu acabei levando para esse escritório o Sindicato dos Delegados de Polícia. Eu estava numa delegacia conversando com um delegado da época, e aí conversando com ele, né, eu sou advogado da Associação dos Delegados de Polícia, lá no escritório temos esse cliente, ele falou, nossa, olha, eu assumi aqui a presidência do Sindelpol, do Sindicato dos Delegados de Polícia. E eu falei, então vamos lá conversar com o meu patrão. E aí eles advogam até
hoje para os delegados de polícia que são associados, né, tanto ao Sindelpol quanto a ADEPOL. E aquela questão, né, a gente via lá nos processos lá, muitas pessoas que iam à delegacia, às vezes inventavam, que eram torturadas, enfim, para conseguirem lá algum meio de defesa lá para eles, né? E o índice bem alto de absolvição, porque muitas coisas a gente via que era invenção mesmo, enfim, contra policiais, contra delegados de polícia, né? E aí entra já no lance da ACADEPOL, né? A Academia de Polícia, ela fechou uma parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, e lá na OAB, eu sou membro do Tribunal de Ética da OAB e assumi também, ano passado, eu sou o coordenador da Escola de Prerrogativas da OAB. Né? E nós fizemos uma parceria para que nós, professores lá que estamos lotados na OAB, pudéssemos dar aula para os futuros delegados de polícia, delegadas, futuros peritos, peritas e policiais, tiras, né? Então, cada semana nesse curso agora dos aprovados vai alguém representante da OAB, eu estive lá já algumas vezes, e nós ensinamos sobre prerrogativa da advocacia, que a figura do advogado numa delegacia de polícia é muito importante, que amanhã ou depois pode ser um policial falsamente acusado, um delegado de polícia, um juiz, um promotor, todo mundo precisa. Eu espero que não precise, mas eu posso vir a precisar de um advogado criminalista. Né? Às vezes você está sem querer dirigindo, atropela alguém, briga de vizinho, uma falsa acusação, que é o que mais tem também, vizinho que inventa que o outro, enfim, praticou uma injúria. Então, ninguém pode dizer que nunca vai precisar de um advogado criminalista. E eu encaro os policiais, os delegados, os juízes como verdadeiros colegas de trabalho. Não tem aquela rivalidade, né? Ih, chegou o advogado, olha lá o policial. Não, é cada um fazendo o seu trabalho, até porque o advogado muitas vezes precisa de um policial também. Já fui assaltado várias vezes. E recorro onde? A polícia, militar, civil. Então, eu acho uma bobagem quando a gente encontra, né? Enfim, um promotor querendo brigar com o advogado, ele levando para o pessoal uma questão que é estritamente profissional. Pois né? Cada um no seu quadrado desempenha a sua profissão. Sim. Todas são importantes. E na ACADEPOL lá, como é que está essa experiência de você passar ali um pouco do teu conhecimento das prerrogativas dos advogados que muitas vezes são violadas? Isso aí, infelizmente, é uma realidade, uma triste realidade, não só na polícia, mas às vezes no Ministério Público também. Acho muito importante. Há um tempo atrás, o CNJ determinou que, inclusive no curso de formação de magistrados, de juízes, teria que estudar o Estatuto da Advocacia da OAB e o Código de Ética. Às vezes muitos magistrados não conhecem o direito do advogado, a prerrogativa da advocacia, que não é um direito do próprio advogado, mas do cliente em si, de ter o seu direito plenamente defendido. Né? E lá na CADEPOL, na Academia de Polícia, a experiência tem sido muito boa. Né? Fomos muito bem recebidos lá por todos os dirigentes e o nosso trabalho, basicamente, é lecionar sobre as prerrogativas da advocacia. Em certa ocasião, eu tive na delegacia de polícia e quis ter acesso ao inquérito policial. E o policial falou, não, olha só, o inquérito é sigiloso, eu estudei para concurso, está no Código de Processo Penal. Falei, de fato, está lá no artigo 20 do Código de Processo Penal, mas existe uma lei posterior, que é o Estatuto da Advocacia da OAB, que é uma lei federal, que permite que o advogado pode ter livre acesso ao inquérito policial, a não ser que seja naqueles casos em que tem um decreto de segredo judicial mesmo, aí tem que ter procuração, mas independentemente disso, o advogado tem acesso livre ao inquérito policial, e aí, assim, quando começa um embate ali também, aí você tem que chamar um representante da OAB e tal, mas eu sempre busco não fazer isso, obviamente, mas explicar ele, não, vamos falar com o doutor então, a autoridade policial com certeza vai saber disso, então, mas se ele soubesse dessas prerrogativas, que no concurso deles não cai o Estatuto da Advocacia da OAB, mas então está de parabéns a Academia de Polícia por ter inserido essa disciplina, porque isso diminui os riscos lá de dar problema, de um embate desnecessário entre um policial e um advogado. Fora outras prerrogativas também, de poder acompanhar o depoimento do seu cliente, está lá, inclusive, expressamente no artigo 7º, inciso 21 do Estatuto da Advocacia da OAB, de ter acesso ao preso, de conversar com o preso. Então, de fato, é um avanço muito grande para a sociedade. Então, a polícia e a parceria com a OAB realmente fizeram
avançar um ponto aí em prol aí da cidadania, da sociedade e do benefício de todos. É verdade, você colocou muito bem aí essa questão do exercício da advocacia. Quando você está no exercício da sua função, você está advogando por alguém, buscando o direito de alguém, né? E muitas vezes esse direito é violado, é um direito que às vezes é até um direito constitucional, está ali no artigo 5º, uma garantia constitucional, e quem está ali à frente daquela domínio do documento, né, da investigação, acaba causando esse tipo de transtorno, né, que pode ser evitável assim, muito facilmente, né? Não precisa ter esse tipo de embate, até mesmo porque o delegado ele é um garantidor de direitos. Muitas pessoas entendem que o delegado está para prender. Até existe uma corrente que diz que o delegado é para soltar. Mas prender ou soltar, quem vai fazer a análise jurídica daquele fato é o delegado. Ele vai dizer, não, é caso de soltura, é caso de prisão em flagrante. Eu vou dar nota de culpa aqui justificando as razões que me fizeram decidir dessa forma, né? Yeah. Mas quando não tem jeito, chega ali naquele momento que você já tentou de tudo, aí não consegue ter acesso não só na delegacia, né, mas tanto na justiça como na delegacia ou no Ministério Público, como é que é a atuação do advogado para buscar o direito do seu cliente? Isso, pois é, especificamente em relação a ter acesso ao inquérito policial? Ter acesso a tudo, né? Isso, pois é. É verdade, então. Como é uma garantia, é uma prerrogativa esculpida numa lei federal, 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia da OAB, a gente está diante de um direito líquido e certo que está sendo violado. Então, o caminho à via é o advogado impetrar um mandado de segurança. Ou então ele pode seguir numa reclamação para o STF, porque tem a súmula vinculante 14, né, o acesso do defensor no interesse do seu cliente ter acesso àquilo que já está documentado nos autos. Claro que se a polícia estiver fazendo durante uma interceptação telefônica, né, fazendo as escutas lá, depois de autorizado pela justiça, aí o advogado não tem acesso. Mas depois que a polícia já documentar isso, aí de fato tem que ter acesso. E aí se esse acesso for negado, aí segue-se aí, ou por via do mandado de segurança, ou uma reclamação junto ao STF. Vai direto para o STF fazer a reclamação? Direto para o STF, a reclamação, Ou então a gente também pode chamar a Ordem dos Advogados do Brasil, e aí vai um delegado ou uma delegada da OAB, é um representante, né? A gente chama de delegado ou delegado da OAB, para poder conversar com, enfim, autoridade ou com policial, tentar esclarecer alguma coisa ali e tentar, muitas das vezes, chega-se ali a um consenso e se consegue solucionar, né? A Polícia Civil tem recebido muito bem os advogados, de modo geral, respeitando, consciente das prerrogativas. A gente tem visto uma mudança muito bacana aí. Em cima aí do que você falou, você também me passou que você teve uma atuação também na Lava Jato, e você teve esse tipo de dificuldade no teu dia a dia lá de defesa? Pois é, eu sempre gosto de esclarecer também, antes de mais nada, que assim, o advogado criminalista, muitas das vezes ele funciona para defesa e muitas das vezes para acusação. E às vezes ele é contratado também para acompanhar uma mera testemunha, que pode ser que ela venha a ser investigada depois, né? Então, lá no escritório, por exemplo, a gente advoga muito para empresas na área criminal, né, para clubes, para festas, para supermercados, para shopping, advogamos para shopping também. Mas o que pode ter de criminal com esses clientes, com essas empresas? Às vezes no shopping tem uma acusação de um furto de energia elétrica, um crime tributário, né, numa empresa também. Sou advogado de algumas empresas de segurança também, que muitas vezes são processadas por questão de crime tributário. Ou então um segurança dessa empresa que está lotado num hotel, enfim, tem um bate-boca e bate num hóspede. Ou seja, acaba muitas das vezes indo para a polícia, né? Lá para a delegacia de polícia. E notadamente nessas operações que nós tivemos aí, lá na Lava Jato, nos hospitais de campanha, também trabalhei com clientes vinculados aí à questão dos hospitais de campanha também. Teve uma época, de fato, que a gente estava tendo muita dificuldade para ter acesso, não é, às investigações, né, lá na Polícia Federal, tudo mais, mas e aí, enfim, por questões também, pelos caminhos de mandado de segurança, reclamação no STF,
Né? Teve uma época que estavam bloqueando muitos bens de pessoas pelo simplesmente ter sido fato de algumas pessoas envolvidas na Lava Jato. Tive um cliente, só porque ele foi, enfim, sócio de uma empresa na época dos fatos lá, de um político lá, determinado político envolvido, ele teve todos os bens bloqueados, pessoais, tudo mais. E aí, por via do mandado de segurança, também a gente conseguiu o desbloqueio, provando que não, olha só, ele foi sócio, mas esse dinheiro aqui é de uma outra empresa, não tem nada a ver com isso, ele não está sendo nem investigado. Então, realmente, tivemos aí excessos, que todo mundo sabe que hoje em dia que houve, que tiveram mesmo. Mas, enfim, é o trabalho duro do advogado, não tem causa fácil, não. Mas a questão é mais simples, uma coisa de juizado especial criminal, mas que a gente tem que ter ali todo o cuidado. Toda causa exige a atenção máxima do advogado criminalista. Interessante, né? A Lava Jato realmente foi um momento muito marcante na sociedade, né? E acabaram ocorrendo abusos, né? Foi. Que hoje são notórios e ficaram públicos, claros, né? E às vezes a pessoa acaba sendo envolvida ali numa situação, como o exemplo que você colocou aí do seu cliente ter os bens bloqueados por uma situação às vezes que não tem nada a ver e acaba sendo punido. Sim. Porque mesmo não tendo a liberdade restrita, ele tem os seus bens restritos. É verdade. Não pode negociar, não pode fazer nada e fica engessa aquela pessoa, aquela empresa. É uma coisa muito difícil. Fora os estragos psicológicos, emocionais, que é uma cicatriz que fica para sempre. Né? O próprio processo criminal em si, a investigação policial, é um fardo muito pesado. Né? Por mais que depois, por exemplo, eu tive um caso de um cliente que foi acusado injustamente de violência doméstica, nós conseguimos a absolvição, ele chorou no escritório, obrigado, a justiça foi provada, mas doutor, mas mesmo assim eu estou triste, porque qualquer pessoa que eu for me relacionar hoje em dia, a pessoa hoje em dia vai jogar no Google meu nome, vai ver que eu já tive um problema com Lei Maria da Penha. Doutor, quando é que eu vou arrumar uma futura namorada, uma futura esposa? Isso é uma coisa que eu vou carregar para sempre. Eu te agradeço, foi absolvida, a justiça foi feita, foi provada a verdade, a minha inocência, mas eu vou carregar isso para sempre, doutor. Eu não sou bandido. Ele repetia muito isso, eu não sou bandido, eu não sou agressor. Então, essa é uma só de muitas histórias que... teve uma que foi muito interessante, de um ex-aluno meu. A Polícia Federal chegou na casa dele, a casa dele na Barra da Tijuca, tal, enfim, pegando os computadores e tudo mais, é pedófilo, e a esposa pediu o divórcio, eles tinham 2 filhas, a investigação foi, os computadores foram para a perícia, não tinha nada no computador, depois se descobriu que era um IP clonado, algum hacker clonou. Ele teve que sair do prédio, porque todo mundo já achava que ele era pedófilo, perdeu a esposa, ficou longe das filhas, não tem mais, enfim, ficou um clima e muitas pessoas ainda duvidam dele até hoje. E ficou provado, foi um hacker que clonou o IP dele e usava lá, os computadores, ele não tinha nada. Ele é advogado, estava estudando para concurso público, acabou com a vida dele. Não sei se você já leu um livro que chama-se Assassinato de Reputações. Ainda não. É um livro muito interessante, que é basicamente isso que você falou. Muitas vezes se coloca o nome da pessoa na mídia, se coloca o nome da pessoa como culpado, vai para o tribunal do Google, que é basicamente o que você colocou, né? A pessoa coloca o seu nome no Google e você é julgado por aquilo. É isso. Então você fica ali à mercê dos comentários das pessoas que acabam te pré-julgando por uma coisa, às vezes, que você não fez, que você foi absolvido, e acaba gerando um transtorno irreversível para a pessoa, né? A pessoa ser processada criminalmente, sendo inocente, acho que é uma coisa muito ruim. Acusar é fácil, né? Qualquer um pode fazer. Enfim, espero que um dia essas acusações falsas não voltem contra essas pessoas, porque aí sim elas vão perceber o que é o fardo pesado de uma falsa acusação. Eu costumo dizer o seguinte: depois da vida, o nosso bem jurídico mais importante é a liberdade. Então, se a gente está vivo, tem que estar em liberdade. E quando você é acusado injustamente, aí aquilo se torna um problema assim, sem tamanho, porque é um peso que você tem que carregar muito ruim, né, para a sua vida. Sim, e você tem que acabar
você com você mesmo, né? Superando aquilo até psicologicamente, com auxílio de profissionais da área, porque aquilo é marcante. Assim, a gente vê muito isso em ambiente familiar, até em ambiente de empresa mesmo, né? O funcionário inventando um assédio contra um chefe porque não gosta do chefe, em ambiente político, de política, enfim, a gente vê isso, infelizmente, do mau ser humano, né? O ser humano mau que não tem limite. Isso é terrível. E na delegacia isso acontece muito. E as pessoas não têm noção do que isso pode causar, né? Na delegacia costuma muito chegar esse tipo de ocorrência. Muito comum. Só quero dar um susto. Aí tinha um policial que trabalhava comigo que falava assim: eu vou pegar a máscara de bate-bola ali para não assustar. Não existe isso. Você não pode procurar um órgão policial, uma delegacia de polícia, para dar susto em ninguém. E isso é muito comum, tá? Muito comum. Imagina. Não faz nada, não, é só para dar um susto. Mas peraí, aqui a gente não é fantasma. Aqui nós somos pessoas reais, a gente... você sabe muito bem, o inquérito, a investigação, ela busca a verdade real. A gente não vai de pessoas para fatos, mas de fatos para pessoas. Você analisa um fato, um acontecimento, aquilo é crime ou não, é crime, vamos seguir na investigação. Dali é que vão surgir as pessoas, não o contrário. Né? Porque me parece o que aconteceu, né, na Lava Jato. Sim, é verdade, é isso aí. Né? O contrário de, tipo assim, é o direito penal do inimigo. Eu vou em cima dessa pessoa porque por alguma razão e depois vamos ver o que acontece. É verdade. Essa cultura também de excesso de prisões preventivas prende para depois a gente ver o que aconteceu. Né? É outra coisa também. Quando, na verdade, nós sabemos que a regra é a liberdade. A prisão é a última razão ali de tudo. Né? E o que a gente tem visto muitas vezes é o contrário. Né? E até diria, prende para dar um susto, prende para queimar o filme da pessoa. Prende para arrumar uma delação. Exatamente. É isso. Exatamente. É muito comum, infelizmente. Exatamente. Teve um dos casos que eu trabalhei, enfim, o office boy da empresa não tinha nada a ver. Bloquearam uns R$2.000 na conta dele, deixaram o menino preso para ver se ele delatava, fazia alguma coisa, até inventando para poder se colocar em liberdade e chegar a incriminar uma pessoa que era de interesse. Lamentável. Acontece mesmo, de verdade. Mas o que acontece? Eu não sei se a sua percepção é essa. Qual é a minha percepção da sociedade em geral? Todo mundo quer punir. E agora, de uns tempos para cá, as pessoas querem exterminar as outras. Querem ter a sua própria arma e, se possível, acabar com aquele problema. E o que acontece? Quando esse punitivismo se volta contra aquela pessoa, aí a pessoa fala, ué... É meu direito. Peraí, mas é assim. Então, acho que tem um momento de reflexão da sociedade no sentido de realmente o que a gente busca? Justiça ou justiçamento? Que eu sempre falo isso, que eu acho que o importante na polícia é evidentemente que erros acontecem, eventuais excessos que devem ser apurados, mas a gente nunca deve buscar o justiçamento. Nunca. Se apurou e não se chegou a lugar nenhum, vai se fazer o quê? É o que tem. A gente tem que trabalhar com os recursos que nós temos. A gente não pode inventar provas, não podemos criar situações para incriminar uma pessoa. Isso aí é inaceitável. É inaceitável e é um crime em si mesmo. É um ato que constitui crime. Né? Exatamente. É isso mesmo. E mudando um pouquinho aqui de assunto, ainda sobre a investigação. O que você acha do PIC, que atualmente está sendo adotado aí pelo Ministério Público? Pelo Ministério Público, né? Pois é. O procedimento investigatório criminal,
o qual o advogado também tem acesso, né, assim como tem lá. Antigamente era uma polêmica, né? Inclusive teve uma questão bem bacana, assim, que o texto original do Estatuto da Advocacia e da OAB dizia que o advogado tinha acesso a inquérito policial e a auto-prisão em flagrante. E não falava do acesso à VPI, né, a verificação da procedência das informações, né, aquela fase entre o registro de ocorrência e o inquérito policial, né, para os ouvintes aí poderem entender. E um dos meus primeiros livros que eu escrevia foi o Estatuto da Advocacia e da OAB comentado. E como eu já atuava nessa área criminal, eu botei a minha opinião ali. Então, quando você escreve o livro, você pode dar a sua opinião. Isso vai servir de base, né? Aí eu encontrei um ex-aluno que era assessor do desembargador, falou: Paulo, nós fizemos um mandado de segurança lá no gabinete, usei o seu livro para fundamentar o acesso do advogado à VPI. E o que você acha em relação ao PIC, porque estava começando a surgir, ao procedimento investigatório criminal, né, quando o Ministério Público investiga? Eu falei: não, também da mesma forma. E aí logo depois nós tivemos um trabalho lá junto à OAB, o Estatuto da OAB foi mudado e agora tem de forma expressa. O advogado tem acesso, inclusive, a qualquer procedimento investigatório criminal. Então, acesso ao PIC também. Mas tem acesso? Sim, a gente tem tido sucesso. No dia a dia, como é que está funcionando? A gente faz a petição, alguns exigem procuração, quando na verdade nem precisaria, mas tudo bem, você junta a procuração e eles têm até enviado por e-mail, tá bem bacana. É uma investigação de gabinete, né? O Ministério Público nessa atuação, obviamente, não atua como a Polícia Civil, enfim, com as suas armas e tudo mais, é uma investigação, né, mais de gabinete, digamos assim, e tem muitos casos lá do escritório, inclusive dessa empresa de segurança que eu comentei, que até teve absolvição aí recentemente por dois inquéritos, dois PICs que começaram lá no Ministério Público, né, naqueles GAECos, enfim, naqueles setores lá de investigação. Mas no dia a dia, pelo menos na sua temos tido atuação, acesso, tá tendo acesso. Não tem tido nenhuma violação à prerrogativa, né, um diálogo bem bacana com o Ministério Público que a advocacia está tendo hoje em dia também. Interessante, isso é muito importante, né? Depois do surgimento do acordo de não persecução penal, né, nos crimes sem violência, sem grave ameaça, né, em que a pena mínima até 4 anos, o Ministério Público recebe o inquérito da Delegacia de Polícia e já faz uma proposta, entra em contato com a parte por e-mail, com o advogado, e os advogados se encaminham ao Ministério Público, à Central de Inquéritos, para acompanhar seus clientes e já elaboraram uma minuta para depois serem homologadas por um juiz em audiência, né? Então não tenho visto problema, enfim, as prerrogativas têm sido efetivamente cumpridas lá junto ao Ministério Público. Interessante. Que bom para a sociedade isso, né? Como a gente já falou, né? O advogado, ele está ali em busca de direitos. É verdade. Né? Direitos que muitas vezes, quem está ali apontando o dedo, depois vai precisar também. Sim, é verdade, E aí a pessoa fala: mas tem um advogado que está envolvido com o negócio do cliente. Tudo bem, mas aí é qualquer profissão, pode ser um médico, enfim, a pessoa já nasceu com aquele viés lá de praticar crime. Então, tem o advogado que pratica o crime? Sim, é o advogado criminoso, mas não é o advogado criminalista. Aliás, o advogado criminalista é o advogado do advogado criminoso, né? É interessante essa sua colocação. É verdade, advogado criminoso é advogado criminalista, né? Então, mas aí qualquer profissão, seja um médico, enfim, as pessoas podem vir a praticar crimes. Sem falar das falsas acusações também que os advogados podem sofrer, os médicos também, mas enfim, isso nós já abordamos. E muita gente fala também: mas o advogado porta de xadrez, porta de cadeia. Eu costumo dizer que nesses 24 anos a gente pode dizer assim, tem a questão do advogado criminoso, mas aí não é advogado, é nosso cliente, né? Tem o advogado porta de xadrez, porta de cadeia, que não tem nenhum problema nisso, né? Se eu tiver com um cliente preso, eu sou um advogado porta de xadrez, mas as pessoas levam, né, de forma pejorativa, né? Mas tem advogados que de fato só atuam ali. Ele está com um cliente preso, aí você vai visitar um cliente preso, aí volta e meia tem um preso atrás dele, ou passando por ali: doutor, deixa eu falar com o senhor, estou com a defensoria pública, quero um advogado particular, ou então não estou satisfeito com o meu advogado. Ou seja, ele vai pescando os clientes ali. Não tem problema nenhum, ele agindo de forma ética, defendendo teses, está tudo certo,
né? E tem, obviamente, a parte boa, muito boa da advocacia, que todo mundo quer trabalhar, enfim, nos crimes, trabalhar em casos que têm honorários mais vantajosos, né? Enfim, as grandes causas, Lava Jato, crimes tributários, não é? Enfim, sonho de muitos advogados aí, tá num mercado que é restrito, mas que você precisa trabalhar muito para chegar nesse patamar, porque vai depender de você, obviamente, ter a competência para alguém te dar essa oportunidade de dar uma causa dessa para te defender, e depois que você faz um bom trabalho é o boca a boca. Aí um empresário vai indicando para o outro, e aí você vai fazendo a sua clientela, que é o que eu sempre digo para meus alunos. Começa com uma causa de graça, faz um bom trabalho, você vai ver o que vai acontecer. No começo é assim, é duro. Depois esse cliente que você fez de graça vai te indicar com alguém, você vai cobrar honorários ali na tabela mínima da OAB, depois ele vai te indicar outros. Estuda, age com ética, porque esse é o grande diferencial na advocacia. Aí você vai começar a ganhar o respeito, daqui a pouco, né, outros clientes vão te procurar, e daqui a pouco você está com o seu escritório aí com uma banca formada. Excelente. Não? E uma pergunta que me fizeram pelas redes sociais, interessante. Um rapaz novo, recém-formado, ele me perguntou o seguinte: o que é mais vantajoso? Fazer concurso ou advogar? Eu sou concursado, né? Você está aí trabalhando no dia a dia. Uhum. É difícil a gente dar uma resposta, né? Mas faz um comentário a respeito desse tipo de pergunta. É verdade, a estabilidade do concurso público é o que há de melhor, né? Muitas pessoas falam, né, o concurso te fecha duas portas, né, da riqueza e da pobreza, né? Mas você, enfim, sabendo viver com aquela remuneração, que realmente os salários são altos, né, dependendo do cargo aí, né, de delegado, de juiz, né? Mas a estabilidade acho que é tudo de bom, né? Eu mesmo no começo queria fazer concurso público, mas acabei tendo essa oportunidade para vir para a advocacia, e o bom da advocacia é que não tem limite, né? Houve uma época, inclusive, principalmente na época da Lava Jato, que estavam questionando muitos honorários do advogado. Né? Mas vem cá, o advogado cobrou milhões para essa causa, ele está ganhando dinheiro do crime. Não, ele não está ganhando dinheiro do crime. Ele está ganhando dinheiro do trabalho dele suado. Muitas das vezes, o que está em jogo ali? A liberdade da pessoa. Então a pessoa vai pagar o que for para um bom advogado correr atrás. Ah, mas por que precisa cobrar isso tudo? Aí é a questão também de demanda. Né? Olha só, você trabalha de segunda a domingo. Às vezes você não tem como pegar causa mais nenhuma. Quanto do meu sono eu vou vender para isso? Quanto da minha saúde eu vou vender para isso? Porque advogado vai ficar sem almoçar, enfim, vai comer 4 horas da tarde, quando não almoça vai só jantar, ou come um salgado, porque é uma vida muito corrida. Você, como não tem uma remuneração fixa, como de um concursado, você fica a todo o tempo trabalhando. Então, assim, sábado e domingo, quando eu vou praticar meus esportes, é praticamente, né, divulgando meu trabalho, conversando com, você é médico, que legal, sou advogado, toma aqui meu cartão. A gente está sempre trabalhando, até para que não possa faltar. Então, muitas das vezes, o advogado, quanto mais experiente ele vai ficando, menos tempo ele vai tendo. É claro, aí é o que eu digo, né? Os honorários aumentam. Por quê? Porque quanto da minha saúde eu vou vender, quanto do meu sono eu vou perder, meu sábado, domingo, né? São esses detalhes. E aí, você, dependendo da sua clientela, de fato, você, né, pode chegar a um bom valor. E sempre segurando também, porque não sabe como é que vai estar lá na frente, né? Uma vida em instabilidade. O concurso público, de fato, tem o seu valor, né? Minha família é quase toda concursada na área de enfermagem, tem gente da polícia também. E eu vejo realmente o quanto o concurso é bom. Você ter o seu dinheirinho ali. Porque a gente, hoje em dia, doutor, tinha muita coisa de rede social. Todo mundo quer ficar milionário. Ninguém quer trabalhar. Todo mundo quer ficar milionário, só milionário. Roupa de grife, não sei o quê. E acaba iludindo muitas pessoas também. Né? Enfim, acho que a vida simples é tão boa, né? Tão bacana. É bom você ter o seu dinheirinho, é bom você ter, né, os restaurantes que você gosta de ir. Mas hoje em dia a gente vê uma coisa tão, né, tudo é milionário. Calma, peraí. Mas para ser milionário você tem que fazer por onde. Né? Exatamente. Fazer por onde. Acho que você colocou muito bem. O servidor, ele não vai ser top, mas também não vai ficar lá embaixo. Vai ficar aí naquela linha mediana ali e vai seguir sua vida. Dependendo do seu padrão de vida, ele vai viver, vai se aposentar. Tiver a consciência de que um plano de saúde, um carrinho e um teto para morar já tá bom, comida na mesa tá tudo certo. Sim, com certeza. As pessoas querem mais, cada vez mais também, aí fica difícil, né? É. Faça por onde, mas também se não der, enfim, contente com o que você tem. Então, o seu exemplo de vida é fantástico. Você começou como taxista, teve uma oportunidade na vida, cresceu, hoje em dia é um profissional renomado
que está fazendo parceria com a Polícia Civil, é escritor, professor. Isso é fantástico, fantástico, fantástico. Obrigado. Espero que quem esteja nos assistindo se inspire na sua história, né? E siga também na advocacia. No começo do nosso bate-papo, a gente falou alguns alunos seus, né? Questionando sobre, tem muito advogado no mercado. Engraçado que eu ouvi isso quando eu me formei. E eu lembro quem falou. Foi o Nilo Batista, que na época era vice-governador. Sim. Não lembro, ele estava na política, não lembro bem. Foi isso mesmo, Aí ele deu lá uma palestra, né, falando exatamente isso. Essas pessoas ficam, mas tem muito advogado, faculdade de direito para tudo que é canto, mas os bons profissionais não são todos os alunos. A gente se forma ali, se acomoda com aquele diploma, não vai crescer profissionalmente. Eu acho que o grande pulo do gato é exatamente isso. Você ter ali um foco no que você deseja, né? Eu advoguei, mas sempre quis ser policial. Sempre quis ser. Então, quando começou a pintar a oportunidade do concurso público, eu falei, não, vou tentar. E também tem uma história muito engraçada que eu tentei para a Polícia Civil 2 vezes, passei no segundo, e tentei para a Polícia Federal 2 vezes, um para agente e um para delegado. Eu fiquei por um ponto nos 2 na PF. Aí eu penso hoje em dia, ainda bem. Não pensou se eu tivesse que trabalhar em outro estado, que não é o meu estado natal, que é o Rio de Janeiro, que eu adoro. Eu sou carioca, gosto de ir para o Maracanã, gosto de ir para a praia, que é o nosso dia a dia. Sim. Né? E no meu concurso para a Polícia Civil, eu tirei 0 na primeira prova de medicina legal. E aquilo, para mim, foi um momento assim que eu falei, de reflexão. Eu falei, nossa, não é possível que eu seja tão burro que eu não consiga acertar uma questão nessa prova. Incrível. Aí eu falei, não, vou seguir, vou continuar. E agora a medicina legal vai ser o meu foco. Eu não... Vou tirar 10. Resumindo, eu não tirei 10, tirei 9. Quase 10. Então, de 0 para 9 foi uma evolução muito grande. E mais ou menos vai ao encontro do que nós estamos falando aqui, que é buscar o que a gente quer. Né? Às vezes a gente fica ali desanimado, mas o que a gente faz para mudar aquela realidade? Verdade. O que a gente faz para mudar aquela situação? Agora eu tenho um diploma, me formei. O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa para minha vida mudar. É isso. Para pelo menos eu ter o meu rendimento ali, para eu ter meu teto, meu carrinho, poder comer de vez em quando num restaurante, né? O que a gente falou ainda há pouco. E muitas pessoas querem assim, que as coisas caiam do céu. É verdade. Sem fazer esforço nenhum. E a vida não é assim. É muita relação. E aí tem uma história que uma professora minha me contou, na época do colégio, quando eu me formei no 2º grau, nível médio, agora como chama, né? Que eu sempre costumo contar para os meus alunos, quando eu entrego as carteiras lá na OAB para os jovens advogados, agora, tive semana passada na OAB entregando as carteiras para as advogadas e advogados se formaram. Eu sempre passo adiante uma história que uma professora minha do colégio me contou. A professora, no dia da formatura, ela contou que existia uma floresta que era habitada somente por sapos. A floresta dos sapos. E, periodicamente, os sapos faziam uma competição entre eles. Como é que era a competição? Os sapos deveriam vir saltando, pular por cima de um poço muito profundo para atingir outra margem. Enfim, no dia lá da competição, selecionaram 3 sapos. Um sapo jovem, um sapo adulto e um sapo idoso. Cada um representando a sua faixa etária. Bom, dada a largada, todos os sapos da floresta reunidos, os 3 sapos vieram saltando. Ao pularem por cima do poço muito profundo, eles não conseguiram atingir outra margem e caíram no fundo do poço. O poço era muito profundo, não tinha como resgatar. E aí todos se aproximaram, né? Todos os sapos da floresta, parentes, amigos, curiosos, porque quando você está no fundo do poço, o que mais aparece é curioso. Alguns rindo, debochando. Eu digo para os alunos, muitas pessoas vão rir de vocês, vão debochar de vocês, não vão acreditar em vocês. E lá no fundo do poço,
O sapo jovem, que é natural, todo jovem entusiasmado, decidiu: eu vou sair do fundo do poço. Ele pulava, 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 ia se arranhando na parede do poço, e o povo lá em cima começou a gritar, os outros sapos: desiste, 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 você não vai conseguir. E o jovem desistiu. O mesmo aconteceu com um sapo adulto. Por mais que ele tentasse pular para sair do fundo do poço, o povo lá em cima, num coro só, gritava: desiste, desiste, desiste. Bom, e desistiu. O sapo velho estava lá no fundo do poço, tentou saltar. Só que diferente dos outros mais novos do que ele, quanto mais o povo gritava: desiste, 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 mais alto ele pulava. E num salto surpreendente, doutor, ele saiu do fundo do poço. Ficou um silêncio danado na floresta. Todos os sapos se aproximaram para perguntar ao sapo idoso: ô sapo, como é que você conseguiu? Você é um sapo velho, os mais jovens não conseguiram. E o sapo idoso deu a explicação: olha, eu consegui graças a vocês. Vocês sabem, eu sou um sapo velho, já meio surdo. Eu não entendi o que vocês gritavam, mas era algo do tipo: insiste, insiste, insiste. E qual a moral da história? O que eu falo para os meus alunos? A vida vai fazer com que vocês desistam dos seus objetivos. Então vocês têm que ser que nem um sapo velho. Sejam surdos para todas aquelas pessoas que vão te desestimular. Acredita em você, vai lá, pula, salta alto que você vai conseguir. Enfim, tem algum lugar guardado para você, não desanima não, estuda. De repente você vai ter que trabalhar numa outra profissão para continuar bancando seus estudos para o concurso. Enfim, continua, vai lá que seu lugar está guardado. E é muito legal, depois disso eu vou fazer uma audiência, chego lá, o juiz foi meu aluno, eles levantam e falam comigo: ô professor, obrigado, poxa, você me ajudou muito. Aí eu lembro da história da Floresta dos Sapos, hein? Eu sou um sapo velho. Eu falei: eu também. Então é isso, é insistir, não desanimar, enfim, e é isso, é o que me motiva da aula. Que legal. Eu me formei em 91 e até hoje eu tenho contato com meus colegas de turma, né? Vários seguiram diversas carreiras, temos juízes, servidores de tribunais em geral, tudo que é canto. Então isso também, eu fico muito satisfeito de ver ali meus amigos, né, que advogado também, advogado de todas as áreas, e eu fico muito satisfeito de ver uma turma que assim, nós éramos jovens na época, né, que é uma coisa meio descompromissada. E hoje a gente vê todo mundo seguindo ali a sua carreira, todo mundo já encaminhado. Isso é muito bom. Cheio de responsabilidades. Cheio de conta para pagar, cheio de boleto para pagar. E muda, faz toda a diferença, né? E fazendo bem para a sociedade, né? O trabalho que você desempenha é magnífico. A Polícia Civil aí, nossa, o papel que vocês fazem é muito bacana. Nós aí, vítimas de crimes, precisamos nos recorrer a vocês aí. Enfim, realmente, o trabalho de investigação é muito bonito, né? Estão de parabéns aí na Polícia Civil do Rio de Janeiro, especialmente o seu, que acompanha seu trabalho aí também. Obrigado. Como eu disse, né, em cima de fatos a gente tem que chegar às pessoas. E quando a gente pega, às vezes, uma ocorrência, um crime, às vezes, bárbaro, e a gente, às vezes, faz o local, vê aquela cena, aí a gente fala assim: meu Deus, quem é que fez isso? Quem cometeu essa atrocidade? Quem cometeu esse crime? Aí você vai investigando, tem a perícia, você vai montando aquele quebra-cabeça, e quando você chega, às vezes, cara, esse aqui, a fotografia está aqui. Aí você, né, formaliza aquilo tudo e você acaba levando justiça para as pessoas, né? Acho que hoje eu sou delegado, já fui advogado, seu advogado criminalista. Acho que a gente está na mesma vibe, né? Nós buscamos a mesma coisa, ou seja, levar justiça para as pessoas. Isso. Né? Porque quando uma parte vai na delegacia, ela vai ali em busca de justiça, ela vai em busca de um auxílio, até uma palavra de apoio, né? E se a gente não der uma atenção adequada, a pessoa vai sair dali vitimada 2 vezes, né? Porque ela foi vítima da violência urbana, da violência cotidiana, e chega na delegacia, às vezes, se não tiver um tratamento adequado, ela sai dali insatisfeita, né? Até falando mal, com toda razão, da atividade policial, né? Mas, resumidamente, né, nós, nas nossas atividades, né, buscamos justiça para as pessoas. É né? isso. E o
o advogado criminalista, né, como você também exemplificou aí, muitas vezes está lidando com uma pessoa que é inocente e que está ali sendo processada injustamente. Se não tiver um tratamento adequado naquele caso, ele acaba sendo condenado injustamente. Sim. Às vezes até pela condição social dela. Exatamente. Então, Exatamente. realmente é imprescindível o nosso trabalho. Não é à toa que a advocacia está na Constituição Federal, né? Como imprescindível a administração da justiça. É verdade. E o bom advogado é aquele que vai, corre atrás, fala com o delegado, fala com o juiz, atende o telefone a hora que o cliente liga. Porque tem muitos advogados que pegam dinheiro e depois, o cliente liga, não atende. Então, esse carinho, os jovens advogados têm que entender isso. Dar o carinho, a atenção que o cliente realmente precisa para aquele momento. Muitas vezes o cliente está, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de ilustrar, às vezes o meu cliente está preso e vai colocar a tornozeleira. Aí ele pode ir lá sozinho. Não, eu ou alguém do meu escritório eu peço para ir lá acompanhar, porque é um momento delicado, botar uma tornozeleira e não tem nenhum parente lá, então nós estamos ali próximos dele, olha, estamos contigo, vai dar tudo certo. Então advogado, né? Vem do latim advocatus, aquele que é chamado para junto. Então o advogado é aquele que está junto mesmo. Às vezes o mundo todo ninguém acredita na pessoa, mas o advogado está lá junto, acreditando para poder, não, nós vamos juntos conseguir aí provar a sua inocência, vamos juntos. Então, às vezes ele é réu confesso, mas vamos diminuir a pena aqui, no mínimo que for possível. É um trabalho meio que de psicólogo também, né? Ligar, às vezes o cliente só quer ir lá no escritório para conversar, desabafar. E é papel também do advogado ouvir seu cliente. Às vezes uma conversa ele já vai para casa mais tranquilo, já fica em paz. E para aquele que está começando no direito agora, qual é a tua mensagem? Pois é, experimentem de tudo que tem nos estágios, façam estágio no TJ, na área civil, na área criminal, né? Estudem sempre, porque até aquelas matérias que às vezes as pessoas nem dão muita bola, a sociologia, não, estuda que lá na frente você vai precisar. Filosofia do direito, estude que você vai precisar. Né? E aproveitem aqueles momentos que às vezes a gente está muito em rede social, leia muito letra de lei também. Leia a Constituição toda, leia a Lei Maria da Penha, leia a Lei de Drogas, enfim, todas as leis, tudo que vocês puderem ler, leiam. Aproveitem bem a faculdade, porque depois da faculdade bem feita você vai passar muito mais rápido na prova da OAB, até de primeira, ou depois você vai seguir o seu... Não deixe para começar a estudar de verdade depois que você termina de fazer a faculdade. Muitas pessoas fazem isso, levam a faculdade nas coxas, quando chega na prova da OAB, aquele desespero, depois quer estudar para concurso, vai ter que praticamente fazer a faculdade de novo, porque não estudou nada. Então estudem, porque realmente o estudo vai mudar a sua vida. As oportunidades vão aparecer, mas você vai ter que estar preparado, vai ter que estar com a base para poder demonstrar também a sua competência. Show de bola. É isso. Olha, obrigado, tá? Por você vir aqui, falar tanta coisa interessante para quem está nos assistindo. Agora já pode ver aqui como é que é o dia a dia do delegado de polícia, do advogado criminalista e decidir qual vai ser seu futuro, se eu vou advogar, se eu vou fazer concurso. Isso aí é importante, principalmente para aquela pessoa que está começando, no começo de carreira. E espero ter ajudado a quem está nos assistindo aí a definir aí o seu futuro e ter oportunidades em cima do direito. Eu sou fã do direito, não me vejo fazendo outra coisa na vida, sempre ligado ao direito. Eu comecei no direito em 87, era bem jovem, e hoje estou já bem experiente, já praticamente com tempo de me aposentar, mas não faria outra coisa, não mudaria a minha faculdade, né? E ser policial para mim também realmente é uma coisa que eu tenho muito orgulho, muita satisfação. Quem sabe futuramente eu volte a advogar, né? Por que não? É verdade, Com a experiência toda que você adquiriu, de fato aí vai contribuir muito para a advocacia, com certeza. Doutor Paulo, por favor, faça suas considerações finais. Mais uma vez eu agradeço aí a sua presença. Só tenho a agradecer, realmente uma honra poder estar aqui contigo, poder ter contribuído aí com os ouvintes e mandar um grande abraço para todos e muito sucesso, muita felicidade. Muito obrigado, doutor. Valeu. É isso aí, pessoal. Você que gostou, não se esqueça de dar aquele joinha, se inscrever, comentar e compartilhar
Você que tem aquele amigo que vai fazer concurso, que quer advogar, pega esse recorte do vídeo, manda para esse teu amigo, manda para o seu familiar, que realmente tem muita coisa interessante que vai ajudar essas pessoas a decidirem o seu futuro aí junto à faculdade de Direito, e se vai prestar concurso, se vai advogar, se vai ser servidor. O direito abre um leque de opções enorme para as pessoas, né, e mudarem de vida. Eu, repito, eu comecei de baixo, fui office boy do extinto Banco Nacional, comecei na minha carreira na Polícia Civil já tem algum tempo e espero poder me aposentar em breve e seguir aí minha carreira, talvez na advocacia novamente. Tá? Muito obrigado, doutor Paulo. Eu que agradeço, doutor. Obrigado. Tá? Obrigado. Valeu. Parabéns aí pelo programa.